Bom, gente, então agora eu vou falar um pouquinho sobre limites envolvendo o ponto no infinito. Então, como funciona isso? Para quem já fez variável complexa, é aquela relação da projeção estereográfica entre o plano R2 e a esfera, certo? Aqui, no lugar do plano R2, a gente vai colocar C, que em termos de dimensão é a mesma coisa, né? Então, como funciona isso? Vamos considerar aqui em R3, né, uma esfera centrada na origem de raio 1. Então, suponha que aqui a gente tenha os três eixos do R3, certo? Então, aqui nós temos o plano XY e para nós agora, em vez de ser R2, isso vai ser o plano complexo, tá? Então, suponha que tenho, né, X, Y e aqui é o plano complexo. Põe aqui, seria a terceira coordenada de R3. Para não confundir com Z, vou colocar aqui, sei lá, X3. Nós não vamos usar muito ela de qualquer forma. Então, a relação que a gente pode fazer é a da projeção estereográfica. Então, todo ponto aqui, Z, no plano complexo, tem um ponto correspondente na esfera, certo? Então, aqui é S2. Então, qual que é esse ponto correspondente? A gente traça a reta ligando o polo norte da esfera, que em R3 tem coordenadas, então, 0, 0, 1. Traçamos essa reta ligando o polo norte a esse ponto Z no plano complexo. O ponto onde essa reta toca a esfera é o ponto da projeção estereográfica. Então, ela vai nas duas direções. Tanto eu posso pensar que eu estou projetando um ponto da esfera no plano complexo, como um ponto do plano complexo na esfera. Tá? Deixa eu colocar aqui. Esse ponto é vermelhinho. E a projeção dele na esfera, vermelhinha também. Tá legal? Então, dessa forma, a gente tem essa relação entre o plano complexo e a esfera. E aí, o ponto no infinito do plano complexo corresponde ao polo norte, certo? Então, quanto mais eu me afasto aqui da origem, mais a projeção do meu ponto aqui, eu vou chamar aqui de π de Z, tá? Onde esse π aqui representa a projeção estereográfica. Então, quanto mais Z vai para o infinito, mais π de Z se aproxima do polo norte. Então, a gente faz essa relação, certo? O Z é elevado em π de Z, se esse Z não for o infinito, e o infinito é elevado no polo norte, aqui da esfera. Então, com essa relação, a gente acrescenta um ponto ao plano complexo C, que é o que nós chamamos do ponto no infinito, certo? Então, C união com esse ponto no infinito. Muitas vezes a gente pode ver isso sendo escrito como C infinito. Então, este conjunto é o que nós chamamos do plano complexo estendido. Estendido. Tá ok? Então, nós vamos ver agora alguns resultados que nos permitem trabalhar com esse ponto no infinito como se fosse um ponto mesmo, e não uma noção, né? É possível fazer essas contas, tá? Eu até posso deixar de exercício para vocês, do que é mesmo essa função de projeção, enfim, de como em coordenadas, né? Sair aqui de R3 e cair no plano complexo e a volta também.
deixo de exercício porque no momento isso não é tão importante para nós, tá? O mais importante é que fique compreendida essa construção aqui desse conjunto do plano complexo estendido. Tá legal? Ah, uma coisinha que eu esqueci de dizer é que uma vez que a gente faça essa correspondência entre a esfera S2 e o plano complexo, essa esfera passa a ser chamada a esfera de Riemann. Tá? O plano complexo estendido também pode ser chamado da esfera de Riemann nesse contexto, tá bom? Bom, gente, então ainda aproveitando esse desenho, o que acontece aqui? Olha, observem que por essa construção, os pontos que estão aqui fora desse disco centrado na origem de raio 1, que é esse disco aqui no plano complexo C, os pontos complexos fora desse disco, ou seja, aqueles pontos com módulo maior que 1, são levados no hemisfério superior da esfera. Os pontos que estão dentro do disco, por exemplo, vamos pegar um pontinho aqui, por essa construção, eles são levados aqui num ponto que está no hemisfério inferior dessa esfera. A origem, em particular, é levada aqui no polo sul da esfera, certo? Vou até escrever projeção da origem. Tá ok? Então, nesse caso, o que seria uma vizinhança do infinito? Então, vou colocar o infinito, está bem longe aqui, né? Na borda, em toda a borda do plano complexo. Então, vejam bem, dado um epsilon maior que zero, uma epsilon vizinhança desse ponto no infinito é o conjunto de números complexos cujo módulo é maior que 1 sobre epsilon. Então, é uma epsilon vizinhança do ponto no infinito é o conjunto, então, dos números complexos cujo módulo é maior que 1 sobre epsilon. Certo? Então, isso daqui quer dizer 1 sobre epsilon é um número bastante grande. Então, a gente tem aqui um disco bastante grande. E estou pegando os números complexos que estão fora desse disco. E aí, pela projeção estereográfica, a gente vê que a projeção deles está aqui cada vez mais perto do polo norte. Certo? Então, essa é a definição de uma vizinhança do ponto no infinito. Tá legal? Bom, gente, então depois dessa construção do plano complexo estendido, faz sentido reescrever essa frase, né? Limite de f de z quando z tende a z0 igual a w0, mesmo se z0 ou w0 forem o ponto no infinito. Basta adaptar a definição de limite utilizando a epsilon vizinhança do ponto no infinito quando for necessário. Então, vamos ver agora um resultado que nos permite calcular limites envolvendo o infinito de uma maneira bem prática. Então, é o teorema 4, se não me engano. Daí ele diz o seguinte, então sejam Z0 e W0 pontos em C, ou seja, nenhum dos dois é o ponto no infinito, em princípio. Então, primeira coisa, limite de f de z, quando z tende a z0, é igual a infinito, se e somente se limite de 1 sobre f de z, quando z tende a z0, for igual a zero.
tá? Segunda coisa, limite de f de z quando z tende a infinito. Isso é um W0, um ponto no plano complexo, se e somente se limite de f de 1 sobre z, agora quando z tende a 0, se esse limite for W0. Terceira coisa, limite de f de z quando z tende a infinito. Isso dá infinito. Se e somente se limite de 1 sobre f de 1 sobre z, quando z tende a 0, dá 0. Então, a gente inverte, né? A gente sempre inverte o infinito com o zero, troca o z por 1 sobre z, ou troca f de z por 1 sobre f de z, e aí, com esse teorema, a gente é capaz de calcular limites envolvendo o infinito de uma maneira relativamente simples. Então, nós vamos ver um exemplo a seguir para clarear um pouco as ideias. Então, olha só, o limite de I vezes Z mais 3 dividido por Z mais 1, quando Z tende a menos 1, então esse limite é o que nós queremos calcular, né? Vamos ver que vai dar infinito. Então, o que ocorre se eu calcular o inverso? Então, se eu calcular o limite de Z mais 1 sobre I vezes Z mais 3, quando Z tende a menos 1, aqui a gente pode usar as propriedades do limite normalmente, porque o quociente agora não se anula mais, né? Então, esse limite dá, bom, o limite de cima, que é 0, dividido pelo limite do de baixo, que é menos I mais 3, que é diferente de 0, então o limite dá 0. Então, pelo teorema que a gente acabou de ver, o limite de 1 sobre esse quociente aqui vai dar infinito. Tá? Pelo primeiro item lá do teorema anterior, teorema 4. Certo, então agora, vamos lá. Certo, então, vamos ver mais um exemplo. Limite de 2z mais i dividido por z mais 1, quando z tende a infinito. Então, pelo segundo item do teorema anterior, vamos ver se a gente consegue calcular o limite de, no lugar de z, eu coloco 1 sobre z. Então, aqui eu tenho 2 sobre z mais i, dividido por, no lugar de z, eu coloco 1 sobre z, mais 1, agora com z tendendo a 0. Então, esse limite é a mesma coisa que 2 mais i vezes z, dividido por 1 mais z, quando z tende a 0, e esse limite aqui é 2. Então, pelo teorema anterior, segundo item, esse limite aqui também é 2. Certo? E agora, por último, vamos ver aqui o limite de 2z ao cubo menos 1 dividido por z ao quadrado mais 1, quando z tende a infinito. Então, aqui agora eu vou inverter esse quociente e no lugar de z colocar 1 sobre z com z tendendo a 0. Então, vamos lá, calcular o limite de, no lugar de z eu coloco 1 sobre z e inverto. Então, isso é 1 sobre z ao quadrado mais 1,
dividido por 2 vezes 1 sobre z ao cubo menos 1, com z tendendo a 0. Então, isso é limite de 1 sobre z quadrado. Já vou fazer o MMC. Então, isso dá 1 mais z ao quadrado. Tudo isso sobre z ao quadrado, dividido por... Então, aqui eu tenho 2 menos z ao cubo, dividido por z ao cubo, quando z tende a 0. Então, aqui vai ficar limite, quando z tende a 0, de que z que multiplica 1 mais z ao quadrado, dividido por 2 menos z ao cubo. E esse limite dá 0. Então, pelo item 3 do teorema anterior, o limite daqui de cima é infinito. Tá legal?